A gente com a nossa mesinha de madeira toda cagada lá. A gente falou, mas eu acho que não deve ter nenhum podcast aqui, não. Aí a gente olhou o podcast do cara lá. O cenário, pai, as paradas. Aí eu, Guilherme, olhou pra cara do outro e falou, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. É porque, mano, eu acho que é até interessante a gente falar isso hoje, que eu acho que a gente nunca falou isso aberto, talvez. Aqui, quando a gente começou, a gente fez um podcast e a gente colocou uma mesinha assim redonda e a gente falou, mano, eu acho que tá bom pra começar, Vi. Não precisa ser um podcast também, A gente não é o Flow. A gente não é, a gente falou, a gente não é o Podpah nem o Flow. Aí a gente foi ver. Aí a gente olhou no seu podcast e falou, Dá não, vamos passar vergonha. Rebobina a fita, troca ideia, vamos aí. Aquilo foi efeito da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, a gente estava meio sem saber o que fazer, onde investir, encontrar uma outra alternativa para poder trabalhar. Então eu cheguei a pensar, falei, quem sabe um podcast? Aí eu convidei uma amiga minha, Ferinha, Fernanda, para poder participar comigo. Na época também eu ficava com muito medo de fazer, muito cismado, porque eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Eu era cantor, trabalhava com música no Brasil, né? Eu cantei durante 25 anos, banda de baile. Então eu não tinha problema com microfones, mas cantando, não falando. Entre cantar uma letra decorada e falar coisas... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí apareceu essa oportunidade. A pandemia foi ruim por um lado, com as perdas que tivemos na pandemia aqui, não só aqui, mas no Brasil, no mundo inteiro, né, na verdade. Sim. Mas por outro lado foi uma, se eu posso dizer isso, foi uma coisa boa, disruptiva, porque fez a gente ganhar uma grana bacana naquela época também, e isso ajudou a virada de montar chave, acho que seria a palavra. Uma virada de chave. Virada de chave, não. Porque na época como é que fala? O delivery estava fazendo muito sucesso na época e estava dando muita grana, porque ninguém saía na rua, principalmente em Los Angeles. Então, com aqueles ganhos, trabalhando, fazendo delivery e tendo mais tempo, porque a gente trabalhava menos e ganhava mais do que se ganharia hoje, trabalhando 12 horas. Hoje, 12 horas, uma pessoa não consegue fazer $300 aqui por dia, é muito difícil. Naquela época, você trabalhava 6 horas, você fazia isso, 300, 6, 7 horas. 6 horas, $300. Entendeu? Então, se você trabalhasse 12 horas por dia, você fazia muita grana. Sim. Aí, com o acúmulo desse dinheiro, eu falei assim, tá na hora de eu pôr esse dinheiro em algum lugar. Investir em alguma coisa. Aí eu investi no podcast. Mas tem algum motivo, tipo assim, por que especificamente o podcast? Tipo... Porque seria o primeiro. Porque eu havia, como vocês fizeram, eu também olhei para ver se tinha algum podcast já aqui em Los Angeles, na Califórnia, na Flórida já tinha, mas aqui na Califórnia não. Eu falei, quem sabe eu não vou tentar ser o primeiro a montar um podcast aqui. E fui comprando os equipamentos. Eu já tinha o computador, porque eu gosto de jogar videogame de vez em quando. Então já tinha um PC. Não, mas eu falo que eu jogo videogame, mas eu jogo videogame não. É só o Call of Duty, entendeu? Só pra se contrair. Só pra se contrair. Warzone, só isso. E aí eu já tinha o computador, já tinha algumas coisas, uns fones. Falei, deixa eu montar mais uma estrutura. Porque, como é que fala? Abafador acústico, essas coisas são mais baratas, assim, não são caras assim.